Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaína, esse é o canal Vasca Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse segundo boletim de informações, dessa sexta-feira, vamos falar, galera, sobre o Sub-20 do Vasco, vamos falar sobre contratações, né? Vamos falar, galera, sobre recuperações de jogadores, sobre o próximo jogo, e vamos falar também sobre, pessoal, a integração de jogadores da base ao clube, né, ao time titular. Mas antes, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue aí para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil, galera. Peço também a você que não é inscrito, que se inscreva. É você que está chegando aí pela primeira vez. Meu nome é Rafael Matos, né? Criador daqui do canal Vasca Gigante. E para você que não é inscrito, que se inscreva e ative o sininho de notificações que você estará ajudando, galera. Um vascaíno alagoano arretado, galera. Galera, vamos começar o vídeo, né, falando sobre a garotada da base, né, os crias da colina, que venceu o Santos ontem por 3-1, né. Tá de parabéns a galera vascaína, os crias da casa tá de parabéns, né, do Sub-20. O Vasco está na segunda colocação no Sub-20 com 22 pontos no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras tem 24 pontos, o Vasco está logo ali coladinho, né? Ontem o Vasco meteu 3-1, gols de Andrés, Pedro Augusto, Zuccarello, né? O Zuccarello fez o seu 6º gol na temporada, o garoto muito bom de bola, e, cara, o Renato Gaúcho tá de olho nesses jogadores, nesses destaques aí, né? Tem o André Fernandes, que é um grande jogador, um bom de bola. Tem o Pedro Augusto, que é muito bom também, cara. E o Zuccarello não se fala. O Zuccarello já jogou com o Diniz na temporada passada, mas também já entrou agora na Sul-Americana. O Renato Gaúcho está dando chance. O Renato Gaúcho falou na entrevista depois, após o jogo contra o Audax, que ele gosta de jogar com garotos ali, dá chance a garoto. O garoto tem muito potencial, essa garotada do Sub-20, né? Tá de parabéns, é o 2º colocado no Campeonato Brasileiro. E tá aí, galera. O Vasco forma muitos jogadores aí, né? E aí, cara, a garotada tá indo muito bem no Campeonato Brasileiro. E é isso aí, cara. Isso é Vasco, né? Vasco, cara, é o clube que cara, projeta muito garoto aí para o futebol no mundo aí. Galera, agora vamos falar, né, do jogador que eu falei ontem aqui, do Otamendi, galera. O Benfica, né, vai fazer uma formulação e não irá, né, contar com o jogador, o Otamendi, né? O Benfica, o Otamendi não está nos planos do jogador. Então o jogador está encerrando o contrato agora, né, em junho. O contrato dele termina em junho. E o jogador está aí disponível para negociação, cara. Já que o Vasco, né? O Vasco vem sondando, como eu já falei, o Vasco vem sondando aí vários jogadores, né? O Vasco tem como eu falei no vídeo passado, uma posição principal que o Vasco está dando prioridade é a zaga. Tá aí um zagueiro muito bom, um zagueiro de uma grande experiência, experiência de seleção argentina, experiência, né, de futebol internacional. Não tem melhor do que um zagueiro como ele, já que o Vasco quer investir, o Vasco não quer trazer jogador de peso, cara. Tá aí, galera, um jogador muito bom, né? O jogador está encerrando o seu contrato agora no meio do ano, em junho ele já está disponível, né? O Vasco tem interesse, né? O Vasco tem bastante interesse, tá de olho aí no Otamendi, né? Mas o River Plate, né? Tem um empecilho aí que o River Plate também está interessado no jogador, o River Plate lá da Argentina, e o Otamendi é um torcedor apaixonado pelo River Plate, né? Pode ser que aí atrapalhe em alguma negociação com o Vasco, mas o Vasco só basta conversar, né? Só basta conversar, não tem nada melhor do que uma conversa, né? O Ademar Lopes é muito bom para isso, tá aí, cara. Se o Vasco quiser trazer um jogador de peso, como ele fala que quer trazer pelo menos 4 jogadores de peso que venha para ser titular, tá aí um jogador muito bom na zaga ali, cara.
O Vasco não tem que deixar essa chance escapar, cara. O jogador está aí disponível a partir de junho já, para jogar em qualquer time, negociar com qualquer time, né? O Vasco tá esperando essa novela do Arboleda aí, cara, mas essa novela do Arboleda tá muito complicada ali com o São Paulo, né? Essa confusão aí entre o time e o jogador, tá? O São Paulo agora vai prender o jogador, né? Porque o São Paulo não quer deixar o jogador de graça. Então, cara, só para punir o jogador ele vai prender e só o São Paulo só vai soltar o jogador se por acaso tiver alguma grana envolvida, se chegar um jogador, né? O time trouxer algum jogador para trazer algum jogador para negociar, aí sim, mas não vai ser fácil tirar o Arboleda de São Paulo aí, por enquanto, cara. O São Paulo já está procurando outro zagueiro, mostra que não vai usar o Arboleda para jogar, só vai mesmo para negociar agora. E, galera, o jogador está disponível aí, né? Qualquer time que chegar, o Otamendi, muito bom, jogador de seleção argentino, jogador, né, de nível, né, alto nível, jogador com experiência internacional ali, cara. É um bom jogador. Galera, agora vamos falar sobre recuperações. O Vasco está com 2 jogadores aí recuperados, que é reforço também, né? Não deixa de ser um reforço. O Vasco está precisando de reforço. Está chegando 2 reforços aí. O Jair, né? O Jair e o Bruno Lopes estão se recuperando, já estão voltando aos gramados, né? O Jair é um volante, né? Muito marcador, com uma boa saída de bola, né? Tem uma intensidade no meio de campo. É um bom jogador, cara. O Jair, o Vasco vai ter um grande reforço, que é o Jair. O Vasco está precisando de um volante ali como o Jair, e graças a Deus o Jair está voltando, se recuperou, cara. O Jair, cara, força para o Jair, que o Jair, cara, é um grande jogador. E o Vasco vai ganhar muito com a volta do Jair, né? E o outro jogador é o Bruno Lopes, jogador garoto, né, da base, que já estava treinando com o Renato nos titulares, né, no início da temporada, aí quando o Renato Gaúcho voltou, mas o garoto teve uma lesão. O garoto tem 18 anos de idade, atacante, né, tem uma boa força física, uma boa habilidade, né, uma boa finalização, e Renato Gaúcho tá de olho nesse jogador também. Como o Renato Gaúcho falou, ele gosta de jogar com o garoto e vai trazer essa garotada aos poucos, cara, para o time titular. E garoto, falar em time titular, né? O Ramon Rick será integrado ao time titular, cara, o elenco titular. O Ramon Rick mostrou aí, né, nas 2 entradas que ele deu agora, né, pela Sul-Americana. O jogador foi muito bom, cara. Substituiu o Tietê, foi muito bom. O garoto é muito bom de bola. O cara tem 18 anos, se destaca por a sua personalidade, né? Pelo seu controle de bola, né? E qualidade técnica que o jogador tem, cara. O Ramon Henrique, a partir de hoje, cara, já está integrado ao time titular, tá de parabéns. O garoto tem potencial e o Renato Gaúcho vai contar com eles aí, com ele, e com outros também aí, como o Zucarello também tem, o Andrei Fernandes, né? O próprio Pedro Augusto é muito bom. O Bruno, né, Lopes, que está chegando agora, é atacante, vai ser mais uma opção na frente. E o Vasco vai ter, cara, futuramente aí uma boa safra de bons jogadores aí. Tá de parabéns. Galera, como eu estava falando, né, o Ramon Rick, a partir de hoje, é integrado ao elenco titular. Ele mostrou que tem potencial. O Renato Gaúcho gostou do que viu ali, como volante, como meio de campo ali. Tá de parabéns o garoto. Galera, agora vamos falar do jogo, né? Do jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Sabemos que o Atlético Paranaense vai ter 3 desfalques, né? 4 com o treinador, que não vai poder estar na beira do campo, né? Sai o Viveiro, o Esquivel e o Benavides, que é jogadores, né, laterais, né? E o Odair Hellmann, que é o treinador da equipe, que vai estar fora também. O Atlético Paranaense está em 5º colocado na tabela, com 23 pontos. Tem uma grande equipe. O Vasco tem que ter cuidado, tem muitos bons jogadores. O Atlético Paranaense está sendo bem treinado. E o jogo será, né, no domingo, às 20h30. O Vasco precisa da vitória. O Vasco terá 2 desfalques, que é o Cauã Barros e o JP,
o PH, perdão, que é o PH por ter levado cartões amarelos, os dois, no jogo contra o Flamengo, cara. E o Vasco precisa da vitória. O Vasco está na 13ª posição ali com 17 pontos. Tem 5 clubes ali com 17 pontos, cara. Tem um clube com 16 e tem 2 clubes com 16 e tem um clube com 15, cara. Um clube com 16, que é o Cruzeiro, e tem 2 clubes com 15 ali, quer dizer, e 5 clubes com 17. Está enrolado, está muito embolado ali. Um clube que perder ali, ele já vai para a zona de rebaixamento, cabeçar a zona de rebaixamento. Então, é importante a vitória do Vasco aí, para dar uma desgarrada desse bolo ali que está bem enrolado ali, cara. Muito bem enrolado, muito enrolado. O Vasco com a vitória contra o Audax italiano, o Vasco, né, 7 pontos, é líder lá, né, do grupo. Uma vitória, o Vasco vai jogar contra o Olímpia. Agora, se ganhar contra o Olímpia, está na oitavas de final, vai ser um jogo difícil. O Vasco, no jogo contra o Olímpia, deve colocar um time com mais titulares, ou pode levar o titular para lá, que é um jogo muito importante, né? Se ganhar, pronto, já está na oitavas de final, cara, da Sul-Americana. O Vasco está bem na Copa do Brasil, vai ter o jogo agora no meio de semana que vem, o jogo contra o Paysandu. O Vasco está praticamente com o pé lá já, né? Ganhou o primeiro jogo 2-0 e agora tem o segundo jogo com a vantagem de 2 gols. O Vasco está praticamente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então o Vasco está bem nos 2 campeonatos, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E o Vasco tem que se mostrar assim, competitivo, participando de todas as competições. O Vasco tem que ser assim, cara. O Vasco é gigante, tem que estar participando de todas essas competições que tiver disponível, jogando aí, cara, muito bem. E com esses reforços dessa garotada, isso vai melhorar bastante o time do Vasco, galera. Galera, provável escalação do Vasco para domingo contra o Atlético Paranaense. É lá o Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Cuiabano na lateral esquerda, Puma Rodrigues na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Cuesta e Robert Renan na zaga. No meio, Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas. Na frente, o Andrés Gomes pela lateral esquerda, Adson pela lateral direita. Aí é onde vem a dúvida, o que é que o Renato vai escalar ali na frente, quem é? Porque ficou no Rio, o Spinelli foi para Chile, né? E tem o DVD e tem um Brenner. Vamos ver o que é que o Renato Gaúcho vai escalar, cara, porque na minha opinião eu escalaria o Spinelli, que tem muita movimentação ali na área. O Spinelli, para ele, não tem bola perdida, está sempre disputando bola com o zagueiro, cara. O DVD não é centroavante. O Brenner vem muito lento. Então, cara, o jogo, para mim, a minha escalação ideal ali na frente será Carlos Andrés Gomes, Spinelli centralizado e Adson pela direita, galera. O Renato tem que olhar isso, tem que atender os pedidos da torcida, porque tá vendo que quando o DVD tá jogando ali, você não vê, até o zagueiro sobe, cara. Mas com o Spinelli ali, o zagueiro fica pregado na área, porque o Spinelli é jogador de área ali, cara. Chama a marcação da zaga, faz pivô ali, tá em todas as bolas cruzadas dentro da área. E, cara, o Spinelli tem que ser o titular para o jogo contra o Atlético Paranaense. Galera, por enquanto é só. Mais uma vez eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos, galera.